Bem-vindos então a este dia que vamos passar juntos. Eu queria começar por vos dizer que eu acredito que é uma decisão muito importante, porque acredito também que os resultados que nós temos nas nossas empresas, os resultados que nós temos até na nossa vida, se quisermos generalizar, mas principalmente nas nossas empresas, decorrem da qualidade das decisões que nós empresários tomamos. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento, quanto melhores ideias nós tivermos, melhor a nossa capacidade de tomar essas decisões. Então, investir um dia inteiro em vir aqui, em cavar o tesouro das ideias, em estarmos aqui a discutir, a refletir sobre uma série de questões que são importantes, eu acredito, ou gosto de acreditar, que é decisivo, ou pode ser decisivo, para que cada um de nós possa depois, no nosso dia-a-dia, na nossa atividade empresarial, melhorar significativamente os nossos resultados. O meu trabalho aqui é dar-vos as ideias que vocês precisam para começarem a tomar decisões de cada vez mais qualidade. Eu não posso aplicar as decisões por vocês. Ou seja, cada um de nós que aqui está nesta sala, depois tem sempre o livre-arbítrio, a discricionariedade de decidir se aplica de facto ou não. Mas as ideias eu posso garantir-vos que vão ser muitas e que vão ser aplicáveis. Portanto, não vamos andar aqui com concepções teóricas, depois vocês não percebem como é que isto se faz. Não, ideias fáceis, aplicáveis, que a partir de amanhã vocês podem começar a implementar. Eu vou durante o dia explicar-vos um pouco aquilo que eu acredito que é decisivo para nós podermos fazer crescer uma pequena empresa, uma média empresa. Vou ainda durante a manhã dar-vos aqui um cenário que eu considero um cenário se calhar um bocadinho diferente do cenário tradicional em relação àquilo que eu acredito que tem acontecido no mercado e o que é que tem que mudar para nós empresas. Eu acho que há uma ruptura nos últimos 5, 6 anos, uma ruptura naquilo que é a atividade comercial tradicional. E eu acho que ela decorre de uma mudança no comportamento do consumidor. Vou-vos falar um bocadinho sobre isso também, como eu acho que nós nos podemos posicionar e até muitas vezes à frente da nossa concorrência para aproveitar essa nova tendência. E durante a tarde vou essencialmente falar-vos sobre aspectos que muitas vezes são esquecidos na gestão das empresas e que eu acho que são absolutamente decisivos, nomeadamente a geração de lucro, a geração de fluxo de caixa e a criação de valor financeiro. São aspectos que normalmente nós esquecemos no crescimento das empresas e que são tão ou mais importantes como o crescimento das vendas. E se calhar vamos começar exatamente por aí. A maior parte das pessoas que pede a minha ajuda ou a nossa ajuda profissionalmente pede-o com o crescimento da sua empresa. A conversa é normalmente qualquer coisa deste género. Paulo, tenho aqui uns desafios com o crescimento da minha empresa, quero levar isto para outro nível, e acho que talvez tu me possas ajudar. Ou as pessoas ouviram vídeos nossos, ou vieram a uma palestra deste género, ou frequentaram algum curso connosco, conhecem um pouco do nosso trabalho e acreditam que talvez nós possamos ajudar. E eu costumo, se calhar por formação profissional, se vocês quiserem pôr a coisa dessa forma, eu tenho a tendência para responder sempre com outras perguntas. Eu costumo dizer que o meu trabalho é muito aparecer com as perguntas certas para ajudar as pessoas a encontrar aquelas que são as respostas mais adequadas. E eu costumo responder com uma pergunta que é muito simples. Muito bem, explique-me então o que é para si fazer crescer a sua empresa. E a resposta é sempre igual. As pessoas dizem, então, crescer a minha empresa é aumentar as minhas vendas. É o que toda a gente me diz, aumentar as vendas. E eu digo, muito bem, se nós temos a empresa então num determinado ponto, e vamos lhe chamar o ponto A, e queremos levar a empresa para outro ponto, eu vou-lhe chamar o ponto Z, a primeira coisa que nós precisamos é de um plano. Um plano que me ajude a levar a empresa de um ponto até o outro ponto. Aquilo que acontece na esmagadora maioria das empresas no nosso país é que nós queremos levar o negócio do ponto onde ele está hoje ao ponto onde queríamos que ele estivesse amanhã e não fazemos um plano. Nunca, até hoje, nós visitámos uma empresa para diagnosticar a posição em que ela está. E eu pedi um plano e havia alguma coisa escrita para me mostrar. Nunca me aconteceu. Eu costumo dizer que quem falha em planear, planeia falhar. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós não fizermos um plano
se nós não transformarmos em tarefas este caminho, se nós não desenvolvermos indicadores que nos permitem perceber se estamos a aproximar-nos ou a afastar-nos do resultado. É a mesma coisa que nos prepararmos para falhar. Porque, em rigor, nós não sabemos o que nos vai levar de um sítio ao outro. E isto acontece em quase todas as empresas. Então, uma das primeiras coisas que nós pomos todas as empresas a fazer é planear. Ok, vamos transformar em tarefas aquilo que nos parece razoável para levar a empresa daqui até aqui. A segunda questão que eu costumo levar às empresas, e não é menos decisiva do que esta primeira, e portanto é logo a segunda questão que eu levanto aos empresários. Este plano não se pode limitar a prever o crescimento das vendas. Ou seja, crescer uma empresa não é crescer apenas as vendas da empresa. Crescer uma empresa é crescer muito mais do que as vendas da empresa. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nenhum de nós, empresários, montou uma empresa para vender mais. Nós não montamos empresas para vender muito. Nós montamos empresas para gerar o quê? Se não gerarmos um lucro, não há razão de existir para a empresa. Porque nós, empresários, como grupo, fazemos um mau trabalho, normalmente fazemos um mau trabalho na defesa desse lucro. Alguns de nós até têm alguns preconceitos em relação ao lucro, como se o lucro fosse uma coisa má. O lucro é a verdadeira razão de existir de uma empresa. Sem lucro, uma empresa sem lucro é como uma pessoa sem oxigênio. Não sobrevive. Não é possível. Então eu tenho que prever como é que aumenta as vendas da minha empresa. Estou inteiramente de acordo com isso. O primeiro aspecto que nós temos de assegurar é o aumento das vendas, mas eu tenho de prever também a minha capacidade de transformar as minhas vendas num lucro. Porque eu posso vender muito e nunca gerar um lucro. Infelizmente, não faltam casos aí de empresas que fecham quando as vendas não param de aumentar. E não é tão disparatado assim. Acontece todos os dias, infelizmente. Então eu tenho que saber transformar as minhas vendas em lucro. É crítico. O meu plano de crescimento tem de prever o aumento das vendas, mas também o aumento do lucro. Mas o ciclo não se esgota aqui. Vocês olham para este desenho e já percebem isso. Porque o lucro é uma figura muito importante numa empresa. Muito importante mesmo. Mas o lucro é apenas uma teoria. Vou dizer outra vez. O lucro é apenas uma teoria. É uma teoria muito importante, mas não passa de uma teoria. Porquê é que eu digo que o lucro é uma teoria? Porque eu não posso pagar as minhas contas com lucros. Eu não posso chegar ao supermercado, encher o carrinho do supermercado e dizer à menina da caixa, olha, eu não tenho aqui cheta, mas a minha empresa tem uns lucros espetaculares. A menina aceita uma parte dos meus lucros para pagar a conta. O que é que ela vai dizer? Sr. Vilhena, deixe-me explicar-lhe uma coisa. O senhor tem que aprender a transformar os seus lucros em fluxo de caixa, em dinheiro, dinheiro de verdade, e só depois eu posso pagar as minhas contas. Ou seja, o meu plano deve prever também a transformação do meu lucro em fluxo de caixa. Há muitas empresas com lucros crescentes, mas que no final do mês não há dinheiro para pagar as contas. Só há uma razão para as empresas fecharem. Uma, não há outra. A única razão que há para as empresas fecharem é porque acabou a bufufa. Acabou o dinheiro. Não há dinheiro para pagar as contas, a empresa teve que fechar. Ah, mas temos aqui vendas e temos aqui lucro. Ok, mas não há dinheiro. Eu não consigo pagar as contas. Neste momento há 4 de vocês a pensar, epá, mas isso era preciso um cenário dramático. Ter vendas, ter lucro e não ter fluxo de caixa, isso é quase impossível. Não, não é. É infelizmente muitíssimo frequente. É infelizmente muitíssimo frequente. E há muitas empresas a fechar com lucros, com vendas e lucros crescentes. E constantemente crescentes. Então o meu plano tem de prever todas estas coisas.
Levar a empresa de A a Z é aumentar as suas vendas, os seus lucros e os seus fluxos de caixa. Mas falta aqui um quarto aspecto, que na minha opinião é o mais importante de todos. Esta, para mim, é a derradeira forma de fazer crescer uma empresa. E é engraçado que eu acho que na Europa continental, e se calhar mais concretamente em Portugal, nós não estamos habituados a ver as coisas desta forma. Nós esquecemos que a derradeira forma de fazer crescer uma empresa é a criação de valor. Ou seja, aumentar as minhas vendas, aumentar o meu lucro, aumentar o meu fluxo de caixa, valem essencialmente porque a consistência das vendas, lucro e fluxo de caixa, a previsibilidade das vendas, lucro e fluxo de caixa, resultam num maior valor financeiro, num maior valor para a empresa, num maior valor para o empresário. Aquilo que eu vou dizer agora é muito importante. A verdadeira riqueza de um empresário é o valor da sua empresa. E o que é isto do valor da minha empresa? É quanto alguém pagaria por ela se eu um dia pensasse em vendê-la. Cuidado que eu leio mentes. E a maior parte de vocês nesta altura está a pensar, mas eu não estou a pensar em vender a minha empresa, portanto eu não preciso me preocupar com isso. Ok, vocês é que sabem, mas eu acho que talvez não seja a perspectiva mais adequada. Porque independentemente de eu querer vender a minha empresa ou não, continua a ser crítico para mim que ela tenha o maior valor possível. Porque o que é que dá valor à minha empresa? O que dá valor à minha empresa é a previsibilidade das vendas, lucros e fluxos de caixa futuros. Então, a minha capacidade de garantir os resultados da minha empresa no futuro é o que aumentam o seu valor. Mesmo que eu nunca queira vendê-la, mesmo que isso não me passe pela cabeça, a minha riqueza depende disso. Não depende do meu automóvel, não depende das férias, não depende da minha casa. Este é o verdadeiro ativo que eu tenho nas mãos. Esta é a minha riqueza pessoal como empresário. Eu tenho há muitos anos um cliente belga. E desde que nós começámos a trabalhar juntos, que ele me lembra com alguma frequência. Paulo, mentalidade do empresário do sul da Europa, empresário rico, empresa pobre. Mentalidade do norte da Europa, empresário pobre, empresa rica. O que ele está a dizer talvez não seja muito preciso. Talvez não seja muito preciso, mas vocês compreendem, acredito eu, aquilo que ele quer dizer com isto. Aquilo que ele quer dizer com isto é que no sul da Europa, já agora só para pôr os pontos nos is, estamos a falar de Portugal, Espanha, Grécia e Itália, os países que são o motor da zona euro. Todos os outros vivem à nossa conta. O empresário prefere viver como um rico do que ser rico. Vou dizer outra vez. Prefere viver como um rico do que ser rico. Aliás, é típico. Eu sei que isto em Viseu não acontece, por isso é que eu estou à vontade para falar nestas coisas. Isto acontece essencialmente em Lisboa. O empresário abre a sua empresa, inicia a sua atividade, tem acesso a crédito. Primeira decisão que o empresário toma depois de iniciar a sua atividade. Qual é o automóvel que eu vou comprar? Vocês andam atentos aos lisboetas, hein? Aliás, eu vou ser mais preciso. Normalmente não é qual é o automóvel ou o carro que eu vou comprar, é qual é a cor do meu BMW Série 3. Do meu 320. Porque ainda por cima até aí falta imaginação. Toda a gente vai buscar o BMW 320. Qual é a cor do meu automóvel? Ora, isto é destruição de valor. Reparem, a primeira venda ainda não está feita. Eu ainda não tenho vendas, muito menos lucro e fluxo de caixa. Mas já estou a gastar por conta das vendas, lucro e fluxo de caixa que eu acredito que um dia vou ter. Destruição de valor. Então, mas preferimos muitas vezes viver como ricos sem ser ricos. Ou seja, viver acima das nossas capacidades. Viver por conta daquilo que nós vamos ganhar ou acreditamos que vamos ganhar no futuro.
E enquanto a maré sobe, as coisas vão andando. Foi o que aconteceu até 2008, 2009, 2010. As vendas de um ano vão sendo maiores que as vendas do ano anterior, isto vai tapando os buracos todos. O problema é quando a maré desce. Foi o que nos aconteceu, normalmente, na maior parte dos casos, a partir de 2010. Warren Buffett, que é, na minha opinião, a pessoa que mais sabe de economia e de gestão no mundo. Alguns de vocês vão de saber quem ele é. Foi várias vezes já eleito o homem mais rico do mundo. Warren Buffett diz, é quando a maré desce que se vê quem estava a nadar nu. E essa é a verdade. É quando a maré desce que as nossas fragilidades como empresários, que as fragilidades das nossas empresas são expostas. Então esta é muito a mentalidade do europeu do Sul, do empresário da Europa do Sul. O que é importante é nós termos muito conforto na nossa vida pessoal e a empresa está lá para alimentar esse conforto. E daqui por 2 ou 3 anos logo se vê. Até porque isto nós somos otimistas e as vendas vão ser sempre a subir. Ok? Mentalidade do norte da Europa. A minha empresa é que tem que ser rica e bem-sucedida e gerar muito lucro e fluxo de caixa. Eu posso viver frugalmente. Esta é a mentalidade do norte da Europa. Em rigor, qual é o empresário mais rico? É o do norte da Europa, mas não se nota. É ele que tem mais valor. Mas ele se calhar guia um carro classe média. Ele se calhar vive numa casa classe média. Ok? Mas voltando aqui, nós temos que pensar na criação de valor na nossa empresa. Agora, primeira pergunta para queijinho do dia. Qual é o nosso trabalho de empresário? Já agora, só para eu tomar aqui o pulso à sala. Quem é que aqui é empresário? Quem é que trabalha por conta de outra? Quem é que é empresário, mas gostava de trabalhar por conta de outra? Há sempre meia dúzia deles. Há sempre alguns. Era só para despistar. Mas há sempre alguns. Então, o nosso trabalho... Aliás, só antes de seguirmos em frente, fazer-vos aqui uma nota. Eu cada vez me preocupo mais com estas coisas. A resposta certa a isto é que somos todos empresários. Acredito eu. Eu sei que é só a minha opinião e a minha perspectiva. Aquilo que eu acredito é que, hoje em dia, nós somos todos empresários. Nós estamos todos por conta própria. Nós podemos, quando muito, alugar os nossos serviços a uma determinada empresa durante um período de tempo mais ou menos largo. Mas já não há essa coisa de um emprego para a vida toda. Isso deixou de existir. Os meus pais eram professores, trabalharam para o Estado a vida toda. Sempre me ensinaram que eu devia tirar um curso e depois arranjar um emprego seguro, como eles fizeram. Se não fosse no Estado, um banco, uma empresa de telecomunicações, aquelas que nós sabemos que vamos dormir descansados para o resto da vida, que nunca vai haver problema nenhum, o emprego não vai sair de lá. Seguro para mim é eu ser tão bom a fazer as coisas que faço, que há sempre quem queira que eu vá trabalhar consigo. Isso para mim é que é segurança. Não é trabalhar por conta de outra. Porque por conta de outrem hoje parece que é seguro, amanhã já não é. Nenhuma pessoa que está por conta de outrem está livre de amanhã chegar à sua empresa e ser chamada a dizer, olha, reestruturação e tal, vamos indenizá-lo e vamos convidá-lo a ir prestar serviços para o outro lado. Então nós temos que cada vez mais nos preocupar com a valorização da nossa capacidade profissional. Eu não podia deixar de vos fazer esta nota. Porque já não há essa coisa de eu estar encostado e saber que aqui nada de mal me acontece. Então o nosso trabalho de empresários qual é? Será executar este ciclo? Isto é o ciclo do crescimento do negócio. O nosso trabalho de empresários será executar este ciclo? Não? Então qual é o nosso trabalho de empresários? Eu vi aqui igual. Guiar, planear... garantir que o ciclo é executado. Então, se vocês quiserem tomar nota, eu acho que é importante, porque aquilo que eu vou dizer eu considero muito, 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 muito importante. O trabalho do empresário é definir o objetivo. Primeira coisa, onde é que eu quero que a minha empresa chegue? A maior parte dos empresários neste país não sabem onde querem que a empresa esteja daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, por aí fora. Já Séneca dizia na Grécia Antiga, se não sabes para onde vais, todos os ventos são desfavoráveis. E a verdade é essa, se não sabemos para onde vamos, o que é que nós fazemos?
Como é que nós sabemos se vamos fazer zig ou vamos fazer zag? Se vamos pela esquerda ou para a direita? Eu não sei para onde vou. Na Alice do País das Maravilhas, a história que todos vocês conhecem, há uma altura em que a Alice chega a uma bifurcação e não sabe que caminho há de seguir. E aparece-lhe aquele gato, acho que é Cheshire, o nome do gato, ou gato de Cheshire, coisa assim do género. Aquele gato que umas vezes aparece só a boca, outras vezes aparece só o rabo, outras vezes aparece só a cabeça. E aparece-lhe o gato e ela pergunta, gatinho, qual é o caminho certo? E ele pergunta-lhe, Alice, por onde é que tu queres ir? E ela diz, não sei. Ao que o gato responde, então qualquer caminho é bom. E esta é a verdade. Entre ir para a esquerda ou para a direita, ir para norte ou ir para sul, aquilo que faz da opção a opção certa é eu saber onde quero chegar. Se eu não sei onde quero chegar, não há opções certas e opções erradas. Eu vou navegando à vista. Esta é a situação da maior parte das PME. Eu ia dizer neste país, mas não é só neste país. É no mundo. No mundo, a maior parte das PME navega à vista. Não sabe onde quer chegar. Portanto, primeira responsabilidade do empresário, saber onde a empresa tem de chegar. Segunda responsabilidade do empresário, desenhar o plano. Terceira responsabilidade do empresário, liderar a sua equipa aqui em Viseu, quando se sublinha uma palavra, quer dizer o quê? Que é importante? Ok. Então é a coisa certa a fazer. Na execução consistente, e vão sublinhar a execução consistente, portanto, liderar a sua equipa na execução consistente desse mesmo plano. Então, o nosso trabalho de empresários não é ir fazer isto. O nosso trabalho de empresários é assegurar que a nossa equipa está a fazer isto de forma consistente. Ou seja, todos os dias temos as pessoas certas a fazer a coisa certa. E isto é muito mais difícil do que possa parecer. Qual é o lugar aqui de cima do organigrama? Gerente? Administrador? Temos mais opiniões? É o chefe, é o boss, é o gajo que manda. Eu vou pôr aqui um guia de gestão ou de gerência, pode ser presidente do Conselho de Administração, se for uma sociedade anónima, mas é o fulano que manda nisto tudo. Eu vou pôr aqui só 3 departamentos numa segunda linha. Todas as empresas têm uma função financeira? Sim? Então eu preciso aqui... Alguém disse que não? Percebi que... Então, há uma função financeira em todas as empresas? Todas as empresas têm uma função comercial? É bom que tenham. Vou pôr aqui comercial. Aqui para estes efeitos podem considerar marketing e comercial tudo a mesma coisa. Todas as empresas têm uma função operacional? Sim? Função operacional. E depois aqui de baixo, podemos ter aqui mais um monte de outras funções. Vamos desenhar só 3 níveis no organigrama. Eu quero que vocês percebam o raciocínio, mais do que estarem presos aos detalhes. Na beira alta, onde é que costumam estar os empresários? Aqui no organigrama. Aqui? Muito bom. Porque em Lisboa não é. Em Lisboa os empresários estão normalmente aqui. Às vezes aqui também. E pelo mundo todo, com exceção da Beira, é ali que eles estão. Por isso eu disse logo, eu estou à vontade para vir aqui, porque eu sei que isto não se passa convosco. Eu chamo isto o mito do empreendedor. O que é que isto quer dizer? A maior parte das pessoas que se estabelece por conta própria, ao contrário daquilo que normalmente se acredita, não são empreendedores, da forma como eu classifico um empreendedor. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês suponham, agora está na moda os cozinheiros, não é? Os chefes.
Suponham que eu sou um fantástico chefe de cozinha e que, em determinada altura da minha carreira, eu digo, vou estabelecer-me por conta própria. Isto pode ser porque eu acho que sou mais inteligente do que o dono do restaurante onde eu trabalho, ou pode ser simplesmente porque ele despediu-me e eu não tenho o que fazer. Tenho que abrir o meu próprio emprego, a minha própria empresa. Que tipo de negócio é que vocês acham que eu vou abrir? Um restaurante. Ou seja, no dia em que o restaurante está aberto, eu vou fazer o quê? E a pergunta que eu faço sempre é: quem é que está a fazer isto e principalmente isto? E a resposta é: ninguém. Nós estamos tão ocupados a fazer que nos falta tempo para pensar. Não me ouçam a mim, ouçam mais uma vez este senhor Warren Buffett. Diz Warren Buffett, a principal razão para a maior parte das empresas capitular é porque os seus diretores não passam tempo suficiente a pensar. Nós estamos tão envolvidos com as tarefas, com o que há para fazer, nós trabalhamos muitas horas, que nos falta muitas vezes tempo para ficar para cima a pensar. Então, a maior parte dos empresários são técnicos, que trabalham essencialmente na atividade técnica que dominam. O cozinheiro vai cozinhar, o cabeleireiro vai cortar cabelos, o comercial vai fazer vendas, etc, etc, etc. Então nós temos o empresário aqui, às vezes nas vendas, nunca o vejo, por exemplo, ou raramente o vejo na parte financeira. Quem é que faz a tarefa financeira na maior parte das empresas? Resposta errada. A verdade é que ninguém. Porque o contabilista não é pago para tratar da nossa área financeira. Ele é pago para preparar a nossa declaração de impostos. E vou-vos já mostrar o problema que isto causa. Como é que nós avaliamos a qualidade do trabalho do nosso contabilista? Pela dimensão dos impostos que pagamos. Quanto menos impostos pagarmos, mais contentes estamos com o contabilista. Então o contabilista é avaliado por os nossos lucros serem o mais pequenos possível. Um diretor financeiro, qual é a obrigação que tem? Aumentar os lucros. Então eu estou a pagar 200 euros por mês a um diretor financeiro, era bom, que um diretor financeiro custasse 150, 200, 250, 300 euros por mês, dependendo daquilo que o vosso contabilista vos cobra pela dimensão da vossa empresa. Mas não há diretores financeiros a esse preço, como vocês podem imaginar, mas estou a entregar a responsabilidade a alguém que está incumbido de fazer o contrário do que eu preciso. Estão a ver o contrassenso que é isto? Então ninguém está a fazer a tarefa financeira normalmente na maior parte das empresas. Já agora, a tarefa financeira é o que assegura que as minhas vendas transformam em lucro e o meu lucro. Então sou eu, empresário, que estou a inquinar, que estou a criar entropia no processo do crescimento da minha empresa com decisões que me parecem óbvias e que, se nós formos pensar um bocadinho, não são tão óbvias. Se eu estou aqui em baixo, é porque eu não confio na execução consistente da minha equipa. Porque senão eu não tinha que estar ali. Se eu tivesse um fulano que fizesse os pratos tão bons como eu faço, eu podia subir no organigrama. Porquê é que eu estou a cozinhar? Porque este fulano está aqui comigo e não faz tão bem como eu. Porque esta parte da caixa e do dinheiro tem que ser eu a tratar, porque eu não posso confiar no trabalho que eles fazem. Etc, etc, etc. Então eu ando aqui em baixo porque não confio na execução consistente da minha equipa. Então o meu negócio cresce até ao limite do número de horas que eu tenho disponíveis. Se eu tenho que assegurar os aspectos operacionais, se eu tenho que assegurar as tarefas da minha empresa, eu vou ser obrigado a trabalhar cada vez mais horas. E por isso é que temos um grupo grande de empresários a trabalhar 10 horas, 12 horas, 14 horas por dia, e eu até já ouvi dizer que um dia um empresário trabalhou 16 horas. Mas deve ser mentira.
E trabalhamos 5 dias, 6 dias, às vezes 7 dias por semana e chegamos a não ter férias. Eu às vezes falo com empresários e digo, há 3 anos que não tenho férias, há 4 anos que não tenho férias. E os que tiram férias estão com o telemóvel o tempo todo para assegurarem que estas coisas correm bem. Então estão de férias, mas não estão de férias. Mais valia estarem no trabalho, porque assim estão preocupados 2 vezes. Estão preocupados com o que tem que acontecer e estão preocupados porque estão longe. Estão a ver o problema que isto cria? Aquilo que acontece é que o negócio cresce até ao limite das horas que eu tenho na agenda. Quando eu deixo de ter horas, o que é que acontece ao meu negócio? Para de crescer. Ele não pode crescer mais, porque eu não tenho mais horas na agenda. E na natureza, tudo aquilo que não está a crescer está a... Esse é o grande problema. É uma lei básica da natureza. Tudo o que não está a crescer começou a morrer. Pode morrer depressa ou morrer devagarinho. Não é? Mas tudo tem um ciclo de vida. Tudo tem um ciclo de vida. No dia em que nós estabelecemos que não vamos crescer mais, o único caminho é para baixo. Agora, pode crescer depressa ou pode morrer devagarinho. Mas no dia em que eu limitei o crescimento porque não tenho mais horas na agenda, é o dia em que eu assinei a certidão de óbito do meu negócio. Pior ainda, é que se não morrer o negócio, posso morrer eu, entre aspas. Ou seja, se não rebenta o negócio, posso rebentar eu. Porque quem é que aguenta trabalhar 14 horas por dia, 7 dias por semana, durante 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos? Há um dia que um indivíduo passa-se. E a nossa empresa deve nos possibilitar ter uma vida melhor. Não roubar-nos essa possibilidade. Então é absolutamente crítico para que nós possamos aumentar este ciclo, ou seja, aumentar o valor, é absolutamente crítico que nós façamos o caminho de subir no organigrama. Até nós virmos cá para cima e podermos alavancar o nosso organigrama com outras pessoas que estão consistentemente a executar aquilo que eu planeei, aquilo que eu idealizei, até eu fazer isto, o meu negócio não tem condições para progredir. Então este deve ser o objetivo de cada empresário. Subir no organigrama. É isto que me faz aumentar o ciclo e, por consequência, fazer crescer o valor da minha empresa. Agora, isto não acontece de um dia para o outro. Ou seja, eu tenho que criar sistemas, tenho que treinar a minha equipa, e isto é um processo que leva muitas vezes anos, até eu poder vir aqui para cima. Mas eu tenho de ter claro que esse é o meu objetivo. Eu tenho de vir aqui para cima. Ou, quem sabe, até para cima disto. Porque, do ponto de vista operacional, eu estou de acordo convosco que este é o lugar máximo. Mas muitas vezes nós esquecemos que acima deste senhor há outro senhor. Quem é este senhor? Acima do gerente, ou do presidente do Conselho de Administração. É aquilo que eu chamo o investidor. Que pode ou não ser a mesma pessoa que a gestão, que a gerência, que a administração. Nas PME, normalmente é a mesma pessoa. E isto muitas vezes cria um problema. Porque estas pessoas entram, as duas, que é a mesma, entram em conluio. E é gravíssimo. Porque reparem uma coisa. Vamos imaginar este cenário. Vamos imaginar que são pessoas diferentes. Um é o indivíduo que é o investidor, pôs o dinheiro na empresa e contratou outro para gerir a empresa. Então o investidor chega ao final do ano, chegou agora ao final de 2014, chamou o seu gestor e diz-lhe assim: "Oh Paulo, então mostra-me lá as contas deste ano, 2014. Mostra as contas. Lucro pequenino, vamos pagar poucos impostos. E o investidor diz assim: mas pá, eu não pus aqui o meu dinheiro para ter um lucro pequenino e pagar poucos impostos. Se vocês comprarem ações de uma empresa, vocês não querem que elas tenham um lucro pequenino para pagar poucos impostos. O que é que vocês querem? Que tenham um lucro brutal para aumentar o valor. É isso que vocês querem. Então, se eu pus dinheiro numa empresa e contratei um de vocês para gerir a empresa, eu não quero que vocês venham com o maior sorriso, todos contentes, vamos ter um lucro pequenino, quase que não temos que pagar impostos este ano. Não, o que eu digo é: oh, meu caro amigo, desculpe lá, onde é que estão os meus dividendos?
O dividendo é a parte dos meus lucros que eu, investidor, vou levar para casa. Porque eu pus lá dinheiro para montar aquela empresa, é para todos os meses, todos os anos, tirar de lá algum. Se não tirar de lá algum, pelo menos quer que este valor esteja a aumentar. Então explica-me lá, ó Zé, ou o valor da empresa está a aumentar, e explica-me lá porquê, ou dividendos no meu bolso. Ele diz, ó Paulo, dividendos não há, porque o lucro é baixinho. Então eu comprei o último modelo da BMW, para mim, porque eu tenho que viver muito bem. A minha mulher só veste as coisas mais caras, só veste Chanel, Gucci, só usa sapatos Louboutin. Este ano tivemos que fazer 15 dias de férias na neve e mais 15 dias na praia. Vamos comer pelo menos 3 vezes por semana aos melhores restaurantes que há. E eu estou encantado porque até pago menos impostos depois no final do ano. Eu não sei o que é que vocês fariam a este gestor. Eu despedi-o na hora. Porque um gestor daqueles, o que é que eu posso esperar no futuro? Que ele viva muito bem e que nunca sobram lucros. Então eu nunca vou fazer o retorno do investimento que eu fiz na empresa. Isto faz sentido ou não? O problema é quando não somos pessoas diferentes. Somos a mesma pessoa. O que é que o investidor quer? O lucro maior possível para ele tirar o máximo retorno do investimento que fez. O gerente o que é que quer? Ter o ordenado o mais alto possível. Então, muitas vezes, estamos a falar de dividir o mesmo bolo. As duas partes querem o mesmo bolo. Quando somos a mesma pessoa, normalmente o gerente ganha. Porque o investidor não consegue pedir contas ele próprio. Não consegue pôr um chapéu com um I de investidor e dizer, ó Paulo, vou-te despedir. E depois põe o chapéu de gestor e dizer, tu não me despeças, não é? É uma conversa que é difícil termos com nós próprios. Faz sentido isto ou não? Mas isto faz com que, do ponto de vista da gestão, estejamos normalmente a tomar decisões que não fazem sentido. Decisões a favor da remuneração do gerente por prejuízo da remuneração do investidor. E reparem que isto tem assumido nos dias de hoje proporções absolutamente dramáticas. Como é que é possível o setor bancário português estar nas condições em que está hoje, quando acumularam lucros? Eu vou usar uma expressão que usava o meu professor de microeconomia na universidade. Lucros javardos durante um número de anos absolutamente incrível. Foram acumulando lucros cada vez maiores, outro ano, outro ano, outro ano, outro ano. Como é que é possível que hoje estejam na situação em questão? Porque esses lucros foram sugados da empresa, usando muitas vezes mecanismos altamente exóticos e sofisticados, a favor da gestão. Os acionistas destes bancos são ricos? Se são, não é à conta dos bancos. Os acionistas do Banco Velho, quanto é que têm hoje das ações que lá tinham? 0. E vejam quanto é que têm os acionistas da maior parte dos outros bancos que estão no mercado. Tende para 0. Então o acionista está pobre. Mas nós vemos os administradores saírem de lá todos multimilionários, todos com indenizações absolutamente espantosas, com reformas multimilionárias. Quando eu estudava Biologia, no 8º ano, chamávamos a isto de parasitismo, foi o que me ensinaram, que é o hospedeiro até matar neste caso, a empresa. E muitas vezes estamos a falar das mesmas pessoas. Neste caso, o último, não é? Do tal novo banco, estamos a falar de pessoas que estavam aqui e aqui. Mas este ganhou este, na altura de decidir. Então é crítico que nós tenhamos esta noção. Na maior parte dos casos, nós somos a mesma pessoa. Se alguma tem que ganhar é esta. Só podemos viver como ricos quando formos de facto ricos. Sermos ricos é a nossa empresa ter valor, ou seja, gerar lucros e fluxos de caixa. Previsíveis, consistentes, constantes.
Reparem que isto são setas. As vendas devem se transformar em lucros, estes lucros em... E o que é que nós fazemos aos fluxos de caixa? Reinvestimos nas vendas. Esta seta não está a sair do ciclo. Esta seta não está a comprar sapatos Louboutin, nem BMWs, nem bebidas azuis em Bali com guarda-chuvas em cima. Esta seta está a alimentar as vendas. A responsabilidade do investidor, responsabilidade número 1, é assegurar que a maximização do lucro e do fluxo de caixa seja reinvestido nas vendas. Porquê? Porque é isto que vai maximizar o valor. É isto que aumenta a minha fortuna pessoal. É isto que aumenta a minha riqueza de empresário. É o valor da minha empresa. Então, todas as decisões que eu tomo que não sejam neste sentido, são más decisões para a minha empresa. É crítico nós começarmos a ter consciência disto. Na Europa continental e principalmente em Portugal há muito pouca gente que tem consciência clara disto. Cuidado que eu leio mentes, hein? Há 4 de vocês que estão a pensar, então mas para que é que vale a pena ter uma empresa se a gente nunca tira de lá o dinheiro? Há várias maneiras de tirar o dinheiro da empresa. Uma delas é através de um salário. E se eu estou na gestão, eu devo ter um salário adequado à gestão, na medida em que o meu trabalho e a empresa tenham condições para pagar. Que o meu trabalho justifique e que a empresa tenha condições para pagar. Então, quanto maior for o valor da minha empresa, melhores as condições de salário que eu, gerente, posso tirar. Mas no final do ano, as empresas chegam a um estágio, quando estão maduras normalmente, em que as vendas já não absorvem a totalidade do fluxo de caixa. Eu também não quero estar a guardar dinheiro na empresa que a empresa não é capaz de usar. Então essa é a altura em que o investidor diz, ok, se a empresa já não usa esse dinheiro, se as vendas já não têm capacidade de absorver esse fluxo de caixa, então a partir desse momento estamos a destruir valor em vez de o criar. Eu aí quero um dividendo. Então, na maturidade, a minha empresa tradicionalmente vai-me pagar dividendos. É a parte dos lucros de que a empresa não necessita e que eu levo para casa porque sou o dono da empresa. Agora, é assim que se tira dinheiro da empresa. Remuneração, se eu for gerente, dividendos, se a empresa tiver condições de os pagar. Ou seja, já não precisa daquele dinheiro lá dentro. Tudo o contrário, é destruir valor da empresa. Eu acredito que nos últimos 5 ou 6 anos as vendas mudaram. Ou a forma como nós vendemos mudou. E mudou porquê? Mudou porque o comportamento do consumidor tem vindo a mudar também. Não sei se vocês já notam isto ou se já pensaram nisto, mas o que é facto, há coisas que vocês notam. É mais fácil ou mais difícil agora marcar uma reunião com um cliente? Muito mais difícil. De todas as reuniões que eu faço, eu estou a fechar mais ou menos negócios do que fechava há meia dúzia de anos atrás. Muito menos negócios. E isto está a acontecer porque as coisas mudaram e a maior parte de nós ainda não se adaptou. E as coisas mudaram porquê? Há um fenómeno que tem séculos já, que é um fenómeno natural de resistência à abordagem comercial. Ou seja, nós, como consumidores, habituámos-nos a ir rejeitando a abordagem dos vendedores. Aliás, se eu vos pedisse que vocês me dessem 3 palavras, cada um, que associassem a vendedores, a maior parte das palavras iam ser palavras negativas. E todos nós vendemos. Mas mesmo nós que somos vendedores, associamos coisas negativas à imagem de um vendedor. E isto começa logo por ser um problema. Então nós habituámos-nos a rejeitar a abordagem comercial. Este fenómeno agravou-se muitíssimo na última meia dúzia de anos. Porquê? Porque com a globalização as abordagens comerciais são cada vez mais. Nós estamos a toda a hora a ser interrompidos no nosso dia-a-dia por alguém que nos está a tentar vender qualquer coisa.
Com a globalização aumenta a concorrência, com o aumento da concorrência cada vez a abordagem comercial é mais agressiva. E por outro lado, os aparelhos móveis vieram mudar completamente as regras do jogo. É que já não há nada que nós possamos fazer a meio do dia onde não esteja alguém a tentar vender-nos qualquer coisa. A gente tira o telefone do bolso, entra no Facebook e alguém está a tentar vender qualquer coisa. Nós pomos um vídeo no YouTube e temos que ver 15 segundos de um anúncio de alguém que está a vender qualquer coisa antes de podermos ver o vídeo que queremos ver. Etc, etc, etc. Ponham-se no lugar do consumidor agora e digam-me, como consumidores, o que é que nós fazemos, qualquer um de nós, assim que é abordado por um comercial? Não, eu não tenho tempo. Nem sabemos o que é que ele tem para vender. É verdade isto ou não? Aqui também é verdade ou é só em Lisboa? Olha, desculpa, eu hoje não tenho tempo. Olha, desculpa, eu estou com muita pressa. Olha, desculpa, está-me a ligar em muito má altura. Eu estou numa reunião e não estamos nada. Eu estou a jantar e não estamos nada. Nós simplesmente estamos a recusar por recusar, ainda nem percebemos se a proposta é boa ou má para nós. Nós simplesmente já não temos sequer disponibilidade para ouvir aquilo que têm para nos dizer. Este é o estado em que o mercado ficou, do ponto de vista comercial. Mas isto reflete-se muito no marketing também, na comunicação. Há um senhor chamado Seth Godin. Quem é que já ouviu falar? Só por curiosidade. Poucos. Eu vou escrever aqui porque é um nome que vocês querem conhecer. Este senhor é um dos maiores especialistas mundiais em marketing nos dias que correm. Escreveu inclusivamente um livro famosíssimo, mega best-seller internacional, que se chama A Vaca Púrpura. E o Seth Godin fez um teste que foi ir para hotéis em que as pessoas estavam a ler Wall Street Journal. Wall Street Journal é o jornal mais lido nos Estados Unidos. E quando as pessoas acabavam de ler o jornal e o arrumavam, ele abordava as pessoas e perguntava por um anúncio específico, anúncio de página inteira, perguntava se a pessoa tinha visto o anúncio. Mais de 90% das pessoas tinha acabado de ler o jornal e não se recordava ter visto um anúncio de página inteira. E os poucos que se lembravam, que eram muito poucos mesmo, não sabiam o que o anúncio dizia. Eu lembro-me de ver o anúncio dessa empresa assim. E o que é que dizia? Nenhuma pessoa daquelas que ele abordou sabiam dizer do que é que o anúncio falava. Ou seja, o nosso cérebro criou cegueira para esta informação. Mesmo a comunicação, nós criámos cegueira a essa comunicação. Então, se o comportamento do consumidor mudou no sentido em que passou a rejeitar liminarmente e praticamente definitivamente a abordagem comercial clássica, nós temos que nos adaptar a este novo modelo de comunicação. Nós vendedores, nós empresários. Porque reparem, a mesma pessoa que recusou a vossa abordagem durante o dia, pode nessa noite, sem sequer saber o que vocês tinham para vender, pode nessa noite, no sossego do lar, puxar do seu iPad enquanto está no sofá e, precisando daquilo que vocês vendem, ela está à procura no iPad, no Google, de quem é que lhe há de vender isso. E a questão é se são vocês que vão ser encontrados ou se é outra pessoa qualquer. Então este é o novo padrão comercial. O consumidor já não quer ser interrompido, o consumidor quer ser informado e educado para saber quem há de escolher quando ele se sentir pronto para comprar. E isto faz com que a nossa abordagem comercial tenha de se começar a transformar radicalmente. Então, tradicionalmente, como é que nós fazíamos isto? Nós contratávamos um comercial, nós procurávamos aquilo a que chamávamos um caçador. Aliás, é o termo que até muitas empresas usavam. Nós precisamos de um caçador. É um fulano que sai à rua e vai atrás das presas, não é? E os armadilha e encurrala e pum, 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 começa a abater clientes, entre aspas. Ou seja, é alguém que alimente de uma forma agressiva um determinado processo comercial. Esse processo comercial normalmente tem várias fases. Vou usar aqui um
um modelo que serve para quase todas as empresas, ou pelo menos que dá para vocês perceberem mais ou menos do que é que eu estou a falar. Ou seja, há um primeiro contacto que é feito. O caçador tem que fazer muitos contactos? Sim? Quanto mais contactos fizer, mais vendas vai fechar? Estatisticamente sim. Não vale a pena abanar a cabeça assim. Estatisticamente sim. Probabilisticamente sim. O mesmo vendedor, a mesma pessoa, se fizer mais contactos, faz mais vendas. Uma probabilidade implícita, chama-se lei das médias. Obviamente que depende da qualidade dos contactos. Mas mais contactos não vai dar menos vendas, de certeza. Se eu chegar aqui hoje e distribuir 120 cartões nesta sala, não necessariamente farei a mesma porcentagem de que se entregar 10 bons cartões. Mas probabilisticamente... No extremo, a escala não é bom negócio. Estatisticamente, porque o enviesamento em que nós podemos cair é ou dou 100 maus ou 10 bons. Não. Dou 10 bons mais 90 maus. Eu só trouxe 10 cartões. Devia ter trazido 120. É a primeira conclusão. Até porque nós nunca sabemos quais são os melhores e os menos bons. Uma das primeiras pessoas que me ensinou sobre vendas era um senhor alentejano de Borba, de quem eu gostava muito. E ele dizia-me sempre: Paulo, calma, que muitas vezes debaixo de uma má moita sai um bom coelho. Ele dizia-me isto constantemente. E é verdade, nós nunca sabemos quais são os bons ou os maus. Quanto mais contactos nós fizermos, maior é a probabilidade. Então, estatisticamente, probabilisticamente, quanto maior o meu número de contactos, maior a probabilidade que eu tenho de começar a fechar vendas ou de fechar um número maior de vendas. É a mesma coisa, quanto mais boletins de Totoloto eu meter, maior a minha probabilidade de ganhar. Continua a tender para zero, mas... Ok? Mas contactos o caçador vai ter que fazer, verdade? Ele vai ter que transformar estes contactos em reuniões? Sim? Então, normalmente a segunda coisa é reuniões, eu gosto de chamar as reuniões diagnósticos. É visitar um cliente e tentar perceber como é que eu o posso ajudar. Faço um determinado número de diagnósticos. Depois de eu diagnosticar a pessoa, há a probabilidade de eu ter qualquer coisa para lhe vender, ou seja, de eu ter a possibilidade de prescrever uma solução. Eu costumo dizer que apresento talvez uma proposta. E das propostas que eu apresento, algumas eu vou concluir numa transação. Todos os contactos que eu faço, eu consigo transformar num diagnóstico? Sim ou não? Não. Todos os diagnósticos que eu faço, eu consigo transformar na apresentação de uma proposta? Não. Também não. E todas as propostas que eu faço, eu consigo converter num negócio? Também não. Então, há uma taxa de conversão em cada uma destas fases. Isto é o tradicional. E, portanto, este processo comercial assume a forma de um funil. Um determinado número de contactos para um determinado número de diagnósticos, um determinado número de propostas e um determinado número de transações. Há uma taxa de conversão. Qual é a nossa preocupação, ou qual foi durante muitos anos a nossa preocupação de comerciais? Alimentar este funil através de uma série de ferramentas, através de uma série de táticas para atrair o maior número de contactos possível e depois tentar aumentar a taxa de conversão para o meu volume de negócios ser o maior possível também. Foi assim que nós educámos os comerciais durante muitos anos. Sejam caçadores. Atraiam muitas peças, armadilhem muitas peças, atirem a muitas peças para caçarem uma parte delas. Quando falharem um tiro, vão atrás da peça seguinte. Ok? Isto é uma venda, em primeiro lugar, interruptiva, porque as táticas que nós temos aqui em cima é de um marketing interruptivo, invasivo da privacidade das pessoas, e depois há uma pressão que o consumidor cada vez mais entende como desagradável para descer no funil até a venda estar feita. E é isso que faz. Em Lisboa acontece, eu sei que aqui não acontece, eu investigo sempre as cidades onde vou,
Aqui não acontece. Mas em Lisboa nós chegamos a ter que andar atrás do cliente a telefonar e ele não atende. Vocês acham que ele não atende porquê? É porque não tem tempo? É porque não está assim tão interessado. Se ele estivesse muitíssimo interessado, se calhar era ele ligar para nós. Então, a sua proposta, quando é que chega? Mal posso esperar. Isso quase nunca acontece neste sistema. Então este é o sistema tradicional, ok? É o sistema de caça. Aliás, o próprio termo de caça já nos diz, quando nós caçamos uma presa, ela o que é que faz? Foge. O novo sistema é um sistema de atração por oposição à interrupção. Nós vamos deixar de ser caçadores, vamos passar a ser pescadores. Mas pescadores de anzol, não é de arrasto. Nas vendas há muita malta a fazer arrasto. O que é que faz um pescador de anzol? Escolhe o sítio, escolhe a hora, escolhe o isco, o anzol, a linha, o carreto, a cana, escolhe tudo para se tornar o mais atrativo que pode ser para que o peixe venha ter com ele. É isto ou não? O pescador não entra dentro da água a caçar o peixe. Torna-se atrativo para que o peixe venha ter com ele. Então, isto é o que cada vez mais nós temos de aprender a fazer. Tornarmos-nos atrativos para que os clientes nos escolham a nós. Porque o cliente cada vez menos está disponível para ser perseguido. Eu vou-vos explicar agora como eu acredito que nós nos devemos posicionar comercialmente, mas é muito importante vocês terem noção do seguinte: toda a vossa atividade está muito provavelmente assente num modelo deste género. Se vocês amanhã pararem de fazer isto e começarem a fazer só o que eu vou ensinar agora, vocês vão estar muito tempo sem vender. E vocês não querem isto. Dependendo do vosso ciclo de venda, vocês podem estar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos sem vender. Se pararem de fazer isto já. Então, aquilo que eu vos vou explicar é para vocês acumularem a isto. Até que vocês sintam que já não precisam de fazer isto. Vocês não vão fazer só o novo. Durante um período de transição, vocês têm que acumular as duas coisas. Porque toda a atividade, toda a organização da empresa está preparada assim. Não é porque eu agora dei um seminário que vocês